Recentemente, uma influenciadora deu à luz ao seu filho e eu tenho certeza que a partir do momento em que as imagens da ambientação do parto do seu filho foram divulgadas, muitas gestantes que estão aí do outro lado, inclusive você que está aqui me assistindo, colocaram na nota de rodapé do seu próprio plano de parto um parto tal qual o da fulana. E, inclusive, muitos profissionais da saúde se surpreenderam positivamente com essa assistência, justamente porque ela mostrou que um parto normal pode ser um parto tranquilo, um parto com uma ambientação boa, com uma baixa luminosidade, com a presença do acompanhante ali participante e, surpreendentemente, tranquilo. E isso é o que mais emocionou a nós, profissionais da área, que estamos todos os dias do outro lado, vendo você se transformar através do seu parto, mas você não sabe disso até que você passe pelo seu processo de parturição. Depois desse nascimento incrível que nós vimos através das imagens que foram divulgadas, ela mesma, a influenciadora, veio falar sobre o seu relato de parto num vídeo bem curtinho e ela trouxe algumas ponderações que eu acho importante serem finalizadas aqui com vocês. Olá, família! Como é que estão as coisas por aí? Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Tamira Almeida, eu sou enfermeira obstetra, atuo no SUS, mas eu também tenho uma equipe de acompanhamento gestacional, onde a gente ajuda famílias a passar pela travessia da maternidade. E se você também não me segue lá nas minhas redes, eu vou deixar aqui o @ do meu Instagram profissional, que é o EO Tamira Almeida, e também o @ da minha equipe assistencial, que é o @lotus.parteiras, para você ir lá e acompanhar um pouquinho da nossa vivência e, quem sabe, contratar nossa assistência para a sua gestação. É muito importante sinalizar que um relato de parto ele é a descrição individual da vivência de uma pessoa. A pessoa descreve ali, em forma de áudio, em forma de texto, como foi que ela atravessou aquele processo. Então, o intuito desse vídeo aqui jamais será tecer críticas ao relato de parto dela. Contudo, ela trouxe algumas informações que a gente consegue destrinchar aqui e trazer até para você que está aí do outro lado e pensa em ter uma vivência parecida com a que foi registrada por ela e que precisam ser consideradas quando você estiver montando principalmente o seu plano de parto, que eu acho que é imprescindível. Mesmo que você vá ter a sua assistência com uma equipe fechada, mas principalmente se você vai ser assistida pela equipe plantonista, sendo ela privada ou pelo SUS. O relato de parto dessa influenciadora é bem curto. Eu acredito até que ela acabou fazendo ele na empolgação do momento. Ainda durante, a gente fala que a mulher, né, ela fica permeando essa ocitocina do pós-parto por algum tempo e demora um pouco para absorver as informações. E eu acredito que foi o que acabou acontecendo com ela, porque ela, inclusive, trouxe poucas informações para a gente no quesito de qual era a idade gestacional que ela estava, como foi esse acompanhamento da gestação dela. Obviamente, eu não acompanho essa influenciadora, então se ela já estava relatando essas informações em algum momento durante a sua gravidez, eu não vi. Ponderações finalizadas. Agora eu vou adentrar aqui ao relato de parto dela. Eu não vou divulgar, não vou compartilhar ele aqui e nem vou citar nomes. Então, se você quer saber quem é essa influenciadora, a qual eu estou utilizando o relato de parto para trazer algumas ponderações aqui para vocês, é só vocês pesquisarem no nosso queridíssimo Google, que ele vai te dar essa informação com tranquilidade. Mas ela inicia o seu relato informando que o parto dela foi totalmente sem dor e teve uma duração de 6 horas. Contudo, ela tinha medo tanto do parto normal quanto do parto cesáreo. Ela não explica exatamente quais eram os medos, mas eu acredito que, relacionado ao parto normal,
o medo dela maior era o medo da dor do trabalho de parto, né? E parto. E relacionado ao parto cesáreo era a questão de ser uma cirurgia. Normalmente, esses são os principais medos que a gente coloca na balança para pesar quando uma paciente vai definir a via de parto do nascimento do seu filho. Inclusive, ela ressalta no relato de parto dela que ela não escolheu nenhuma via de parto, contudo, ela deixou uma cesariana marcada para o dia 13 de setembro. Quando seria esse dia 13 de setembro na gestação dela, é uma informação que a gente não tem. Então, fica muito vago a gente saber se ela completaria 40 semanas nessa data, se ela completaria 41 semanas nessa data, justamente porque ela disse que ela não queria, de forma alguma, induzir o parto dela. E aí ela também não traz a informação se haveria a opção de uma indução natural ou se somente seria uma indução medicamentosa, ou mesmo se ela tentou algum tipo de indução natural antes de agendar essa cesárea. Muitas gestantes têm medo do parto induzido, principalmente o parto medicamentosamente induzido. E eu costumo explicar para você de forma mais clara, para que você consiga entender, o que pode acontecer no parto que é induzido de forma medicamentosa, né? Por que muitas mulheres têm medo desse processo? Isso acontece muito porque a medicação que é utilizada para induzir o parto, ela muitas vezes te leva do ápice de sentir pouca dor para sentir muita dor de uma fase ativa de trabalho de parto, diferente do que acontece quando o seu corpo entra naturalmente em trabalho de parto. Essa dor, ela vai crescendo e você vai se adequando e se acomodando a ela, basicamente dizendo. Um ponto positivíssimo que ela traz no relato de parto dela é que em toda a gestação dela, ela esteve muito ativa. E isso sem sombra de dúvidas, não existe discussão aqui, a menos que você, gestante, esteja impedida por algum critério médico de necessidade de saúde materna ou fetal, você pode e deve fazer algum tipo de atividade física durante a sua gestação. Essa atividade vai te ajudar durante a gestação propriamente dita, mas ela também vai te auxiliar e muito lá no seu momento de parturição. Então, ponto positivíssimo, ela se manteve muito ativa e ela trouxe uma observação que eu estou fazendo um link para você entender por quê. Ela disse que nos 4 últimos dias, antes de ela, de fato, entrar em trabalho de parto, ela passou por um processo de mudança. Ela estava se mudando de casa especificamente, né? E isso me trouxe a lembrança de muitas gestantes que sinalizam pra gente que acabaram tendo dias antes ou no mesmo dia em que, de fato, entrou em trabalho de parto e o bebê nasceu, um pico de energia e acabou fazendo uma faxina em casa. Então eu trouxe esse link para você saber, gestante, que se você está na fase final da gestação e de repente dá aquela vontade súbita de limpar o quarto do bebê todo, passar todas as roupas, reorganizar tudo, pode ser que sim você esteja a vias de entrar em trabalho de parto. Mas não é para você fazer isso também se não der a vontade no coração, hein? Pelo amor de Deus, ninguém tá aqui falando para você ficar se cansando mais do que a reta final da gestação já cansa. Uma observação interessante que ela trouxe foi que ela precisou utilizar o ChatGPT para descobrir que, de fato, ela estava numa iminência de trabalho de parto. Então, eu fiquei um pouco intrigada sobre isso não ter sido conversado com ela durante o acompanhamento gestacional dela, ou se mesmo ela acabou somatizando muitas informações. Por quê? Hoje em dia, a gente tem um advento de ter aqui as mídias sociais com profissionais que divulgam suas informações. Nós também temos a nossa rede de apoio, né? Nossas mães, nossas avós, nossas irmãs, primas, tias, mulheres que estão ao nosso redor, que já passaram pelo processo de parturição, que
compartilham com a gente as suas experiências também, isso é muito válido. Mas nem toda a informação que chega na gestante é uma informação qualificada, né? E às vezes ela recebe tanta informação e ela acaba filtrando tanta informação que a que fica para ela é a informação pouco qualificada. Ela relatou que quando ela entrou em trabalho de parto, ela perguntou para o ChatGPT se poderia ser o trabalho de parto por conta dos sinais que ela estava apresentando, e o ChatGPT disse que sim. Mas ela achava que ela não iria entrar em trabalho de parto antes da bolsa estourar. Ou romper, que é como a gente costuma dizer dentro do universo da obstetrícia. A bolsa rompe. Mas vocês entendem isso como a bolsa estourar. E aí, por que eu acho que é interessante vocês entenderem esse paralelo? Você vai entrar em trabalho de parto independente da sua bolsa romper ou estourar. O trabalho de parto, quando a gente fala do trabalho de parto, a gente está falando de contrações efetivas e regulares, que são, de fato, informações que a gente utiliza para saber que você está entrando em trabalho de parto. Você vai ter contrações, essas contrações vão estimular o colo do seu útero, o colo do seu útero vai se abrir e, de fato, você entrou em trabalho de parto. E aí, o nascimento do bebê pode acontecer, inclusive, sem a bolsa romper. O bebê pode nascer ainda dentro da bolsa amniótica. E aí a gente vai fazer a ruptura dessa bolsa e liberar o bebê para o universo. O nome desse tipo de parto a gente chama de parto impelicado. E por que é importante para você saber disso? A maioria das maternidades, nos dias de hoje, ela oferece visitas para as gestantes se ambientarem nas maternidades onde os seus bebês vão nascer. E essas equipes das maternidades que realizam essas visitas normalmente fazem algumas ponderações para o dia do parto, tirando algumas dúvidas. E eu me lembro que uma vez uma gestante me perguntou exatamente isso. Ela passou na visita do Cegonha, que é a equipe responsável pela maioria das maternidades aqui no Rio de Janeiro, fazendo essa visita, e foi comunicado a ela que se a bolsa rompesse ou ela começasse a ter contrações efetivas, ela deveria ir para a maternidade. E isso está correto. Mas essa paciente em específico, um tempo depois, deu entrada na maternidade já com seu bebê nascido, porque ela absorveu a informação. Ela só deveria aparecer na maternidade para avaliação médica se a bolsa tivesse rompido. Só que ela já estava sentindo contração. Então ela achou que o bebê dela só nasceria se a bolsa rompesse. E aí aconteceu de o bebê dela nascer em casa. E isso pode acontecer com você aí, se você também levar ao pé da letra a informação de que o seu bebê só nasce se a bolsa romper. Sim, o bebê só vai, de fato, estar aqui fora do mundo, no mundo, na verdade, se a bolsa romper. Mas ele ainda pode passar pelo canal vaginal dentro da bolsa amniótica e a gente precisar fazer a ruptura dessa bolsa aqui já no meio extrauterino. Então, se você está tendo contrações regulares, ou seja, a cada 5 minutos, a cada 4 minutos, a cada 3 minutos, e a sua bolsa não rompeu e você está em casa, você tem que ir para a maternidade para passar por uma avaliação. E se você tem a sua médica particular, ela tem que estar ciente de que isso está acontecendo com você. Inclusive, essa influenciadora diz que quando ela chegou na maternidade, ela foi avaliada e ela já estava com 6 centímetros de dilatação. E eu, pela minha própria experiência de parturição no meu parto, cheguei no local do nascimento do meu filho com 9 centímetros. Eu tenho esse relato de parto aqui. É só você ir acompanhar lá no vídeo. Eu vou deixar no card para você aqui em cima. E a bolsa rompeu naturalmente poucos minutos antes de ele nascer. Imagina se eu fosse ficar em casa esperando ele nascer depois que a bolsa romper. O relato de parto dessa influenciadora, ela nos trouxe uma informação que eu achei muito relevante de discutirmos aqui. Ela disse que ela tomou a decisão de não decidir nada sobre a sua gestação. Ela abriu mão de toda a autonomia que ela, como mulher,
e parturiente tem durante a sua assistência ao parto e delegou 100% dessa decisão para a médica assistente dela, ou seja, a médica obstetra dela, definindo que, a partir daí, essa profissional seria a eleita para decidir pontos cruciais da sua assistência, baseados na escolha da manutenção de um nascimento saudável, tanto para a mãe quanto para o bebê. E eu acho que vale, sim, uma discussão dessa decisão, porque quando a gente fala da construção de um parto humanizado, principalmente, a gente está trabalhando e trazendo à tona a autonomia e o protagonismo daquela mulher no seu próprio processo de parturição. E quando você abre mão de tomar decisões que são importantes para o seu processo, o nascimento do seu bebê, é quando muitas vezes questões que a gente não quer que aconteçam. Claro que ela tomou essa decisão pautada na confiança que ela tinha na profissional que ela escolheu para ser a profissional da assistência ao parto dela. Óbvio que é indiscutível que você precisa confiar na pessoa que está à frente da sua assistência a parto. E essa é uma das principais questões que a gente trabalha na sala de parto, principalmente quando a gente pensa na assistência feita por um profissional plantonista. Por quê? Vou construir um cenário para vocês que eu costumo construir com as minhas gestantes de acompanhamento particular. Digamos que você está com 9 meses e você está sendo acompanhada por uma equipe que sabe tudo sobre você, sabe minúcias sobre o seu quadro gestacional e também o seu quadro clínico, mas você ganhou uma viagem e você só pode fazer essa viagem agora que você está com 9 meses e você vai para longe da sua obstetra, você vai para longe da sua equipe. Médico, obstetra, pediatra, anestesista, enfermeira obstetra, doula, essa equipe conglomerada que você se organizou para ter esse nascimento. Mas uma oportunidade como essa, de repente é o destino dos seus sonhos, você não pode deixar passar. E aí você foi. Chegando lá, com 9 centímetros você pode entrar. Com 9 centímetros não, né? Com 9 semanas você pode entrar. Tá difícil, mas com 9 meses você pode entrar em trabalho de parto a qualquer momento. E digamos que isso aconteceu. E não tem como ninguém da sua equipe chegar até você. Você vai ter que ser assistida por um profissional plantonista. Seja ele da rede privada, seja ele da rede pública. Esta pessoa não sabe nada sobre você. E você não sabe nada sobre essa pessoa. Essa pessoa não sabe decisões que, de repente, você, durante o seu acompanhamento obstétrico, foi traçando junto com a sua profissional. Ou então você confiou tanto na sua profissional que você optou por nem pesquisar muitas informações, deixou com ela para ela tomar as melhores decisões, e aí você chega nesse dia, neste momento, com este profissional que você não conhece, e aí você precisa começar a tentar ali, ao mesmo tempo que você já está passando pelo processo, tentar elaborar, construir decisões que você deveria ter tomado durante toda a gestação. E talvez até documentado, que é o que a gente fala sobre o plano de parto. Essa informação, em específico nesse relato de parto, também me trouxe um adendo e uma preocupação com relação a: será que, mas isso aqui eu já estou intuindo e introduzindo informações, mas é para você pensar aí desse lado. Será que, uma vez que ela abriu mão de tomar decisões sobre o seu parto, sobre o seu processo de parturição, deixando eleito uma outra pessoa, neste caso um profissional, para tomar as melhores decisões pautadas na assistência deste profissional para aquela família, será que ela também deixou de estudar sobre esse processo, sobre como ele se dá, sobre opções que ela poderia ter neste momento do trabalho de parto? Será que tinha outro profissional lá para instruí-la sobre
manejos que ela poderia utilizar durante o seu trabalho de parto. E isso me trouxe essa indagação justamente porque ela relatou logo no começo, e eu já sinalizei aqui, que ela não sabia quando ela tinha entrado em trabalho de parto. E ela achava que, para ela de fato entrar em trabalho de parto, antes ela deveria ter rompido a bolsa. Então, essa observação específica me trouxe essas indagações. Inclusive porque ela diz, em um dado momento do seu relato, que a ruptura de bolsa e a analgesia medicamentosa do parto foram feitas por opção da médica obstetra dela. Quando ela estava dilatando e o parto estava evoluindo pelo relato dela, é isso que a gente consegue interpretar. E 2, ela nem estava sentindo tanta dor assim. Ela disse que até os 7 centímetros ela praticamente não sentia dor. Ela começou a sentir um pouco mais de dor quando ela se aproximou dos 9 centímetros. E aí, neste momento, foi feita a infusão da analgesia de parto. E aí ela não sentiu mais as contrações, não sentiu mais as dores das contrações. Não sei como foi feita essa analgesia, porque dependendo de como é feita a analgesia de parto, às vezes a mulher realmente perde a sensibilidade até da contração em si, e a gente precisa organizar como ela vai fazer o puxo, né, que é a força na hora do momento do parto, para auxiliar ela no momento que a contração está acontecendo, porque você perde a sensibilidade, às vezes, da contração, inclusive, durante a analgesia de parto. Mas ambas as medidas que foram feitas nesse momento, ela sinaliza que foram escolhidas pela médica obstetra dela e ela só acatou. E o último ponto que ela fala antes do bebê de fato nascer é que ela não desperdiçou nenhuma contração. E, meu anjo, eu preciso dizer para você, não existe desperdício de contração durante o seu trabalho de parto. Cada contração é válida, cada respiro que você dá entre uma contração e a outra é válido. Se durante uma contração você conseguiu, você teve o estímulo de fazer a força e fez, tudo bem. Se na outra contração você não teve o estímulo de fazer a força, tá tudo bem também. Às vezes acontece de você ter o estímulo, mas você tá ali meio perdida, meio preocupada, não sabe muito bem o que você tá fazendo. E é assim mesmo. Não existe desperdício de contração. O vídeo de hoje foi esse. Eu vou aqui ressaltar que isso aqui não é um vídeo de ataque para essa influenciadora. Eu, pelo contrário, fiquei muito feliz dela conseguir trazer pra gente um relato tão bonito, tão poderoso de um nascimento tão lindo, que inclusive está incentivando e estimulando outras mulheres a terem um parto normal. Um parto normal, numa ambiência legal, com profissionais qualificados e atualizados que confiam no corpo da mulher e confiam que a mulher consegue fazer o nascimento do seu filho acontecer de forma normal. E reforçar para você que, assim como essa influenciadora administrou durante o seu trabalho de parto a analgesia, você também tem direito, mesmo que você que vai ter a sua assistência no SUS, tem direito a pedir analgesia de parto medicamentosa, se for o seu desejo. Então, o intuito do meu vídeo é trazer algumas ponderações para você, gestante, que vai passar pelo processo de parturição, para que você confie no seu corpo, se prepare, estude, elabore um plano de parto para o nascimento do seu bebê e não se paute 100% na assistência de outras pessoas. Porque, assim como eu falei no meu vídeo, onde eu falo com vocês sobre métodos que a gente pode utilizar para aliviar a dor do trabalho de parto, eu disse que dor é muito particular. E isso porque cada pessoa vive o seu processo. Às vezes você, em processos de parturição diferentes, de filhos diferentes, você já vai ter uma vivência totalmente nova. Imagina se você vai conseguir
reconstruir aquilo que uma influenciadora conseguiu fazer só porque você viu que ela fez. Mas eu estou dizendo para você que, assim como ela conseguiu, você também pode ter uma experiência muito semelhante quando eu falo de humanização do nascimento, tá bom? Vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem aqui nesse canal, compartilharem para que outras restantes que estão se organizando para o nascimento dos seus bebês consigam ter acesso a essa informação aqui e, quem sabe, tirar daqui pontuações e observações que ela vai levar em consideração quando ela estiver se preparando para o nascimento do seu filho. O vídeo de hoje é esse. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau!